Amém, queridos. Boa noite a todos. Graça e paz de Jesus. É uma alegria estar aqui com vocês. E é o terceiro culto nosso do dia. Foi muito bom os outros cultos. Deus se manifestou de uma maneira maravilhosa. Eu sei que você pode e pôde já ter sentido, com certeza, a presença de Deus. Enquanto o louvor estava ministrando, irmãos, eu vi assim uma doce presença sobre esse lugar. Quem sentiu isso? Presença de Deus que traz liberdade. Que coisa boa. Que coisa boa saber que nós não estamos fazendo as coisas no nosso punho, na força do nosso braço. É bom saber que Jesus é que está conduzindo. Ciente disso, eu sei da minha incapacidade de explicar o tipo de mensagem que eu vou explicar hoje. Eu não tenho suficiência em mim, competência em mim, para fazer você entender o que vou pregar. Não há nem suficiência em mim, nem você, para entender. Ambos, eu que vou pregar, você que vai ouvir, ambos, nós todos, precisamos da graça, do favor do Espírito de Deus. Amém? Então vamos orar pedindo a Ele esse favor. Espírito Santo, fala conosco. Tu és a pessoa da Trindade morando dentro de nós. O Pai está sentado em um alto e sublime trono, à destra dele o Filho, e dentro de nós o Espírito Santo. É a promessa, e Ele mora dentro de cada um de nós. Nós pedimos que o Senhor fale, traga vida às palavras que nós iremos ministrar. E é no nome de Jesus, para a glória do Pai, que nós pedimos ao Espírito que faça isso. Amém? Você pode dar um forte aplauso a Jesus? Amém. Nós estamos em uma série, e que série, irmãos? Que série incrível. Encontrando Jesus. Eu não consigo ver na Bíblia um tema mais importante do que esse. Jesus. Encontrar Jesus. Que coisa poderosa. Mas hoje é o segundo episódio dessa série. E hoje eu quero falar sobre Caíns ou Abéis. Deve estar aqui atrás? Isso, Caíns ou Abéis. E como eu estou pronunciando na pluralidade e não na singularidade, eu não estou falando Caim e Abel, Caíns e Abéis. Logo você deve então perceber que estas são figuras. Deus olha para a humanidade e vê uma parte dela como Caíns. E Deus olha para outra parte da humanidade e vê nessa outra parte gente como Abel, o que eu chamo de Abéis. Quando nós observamos especificamente Gênesis capítulo 4, e eu quero ler com você esse texto, vamos lá, vamos ler, Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha aqui para mim. Nós temos aqui as duas maneiras dos homens se apresentarem a Deus. Todas as vezes que nós nos apresentamos a Deus, nós nos apresentamos ou como um Caim ou como um Abel. E vamos por partes. Eu quero começar falando de Caim. É verdade
que a Bíblia não pode exigir de você aquilo que ela não te fornece. E se nós estudarmos apenas Gênesis capítulo 4, a gente não tem muitos detalhes, muitas informações a respeito do porquê que Deus recebeu Abel e porquê Deus não recebeu Caim. A Bíblia só diz assim: Deus se agradou de Abel e da sua oferta, Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. Por quê? Gênesis não descreve, não detalha essa questão. Mas como disse Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos da história da igreja, e eu falei desse princípio domingo passado, só estou relembrando você. Agostinho dizia o seguinte: o Novo Testamento encontra-se no Velho, e o Velho pelo Novo é explicado. Vou repetir: o Novo Testamento encontra-se no Velho, e o Velho Testamento pelo Novo é explicado. Partindo desse princípio fundamental para interpretarmos a palavra de Deus, eu quero ler 2 textos do Novo Testamento que explicam esse texto de Gênesis capítulo 4, do porquê Deus recebe Caim, ou desculpa, porquê Deus recebe Abel, porque Deus não recebe Caim. 1 João capítulo 3, versículo 12. E olha, não vamos ler João, tá? João é o Evangelho. Eu quero ler a carta de João, a epístola de João. Está lá no finalzinho da Bíblia, lá perto já do Apocalipse. João capítulo 3, primeira carta de João, epístola de João, capítulo 3, versículo de número 12, diz assim a palavra de Deus: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Bota o dedo aí, olha para cá. Aqui a gente tem um problema teológico grave. Por quê? Porque segundo Paulo, ele disse que não há nenhum justo na terra. Nenhumzinho, ninguém, absolutamente nada. Nenhum ser humano foi encontrado justo. E por que então que João chama aqui Abel de justo? Só tem uma resposta. Porque na Bíblia, a única justiça que é em nós é pela justiça de um justo. Logo, o termo correto não seria justo, e sim justificados. Abel foi justificado. Aqui a gente já começa a ter elementos do porquê Deus recebeu Abel. E o texto aqui diz que Deus não recebeu as obras de Caim. E o último texto que eu quero ler agora é Hebreus. Carta aos Hebreus. Carta essa que ninguém sabe quem escreveu. Obviamente alguém movido pelo Espírito, mas a pessoa humana ninguém sabe. Hebreus capítulo 11, versículo 4 diz assim a palavra de Deus: pela fé, olha, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Olha que o testemunho que ele obteve foi pelo sacrifício que ele trouxe. E o sacrifício que ele trouxe foi mais excelente do que o sacrifício de Caim, porque foi um sacrifício pela fé. Portanto, temos aqui 2 sentenças. A primeira sentença é: Deus não recebeu as obras de Caim, e Deus recebeu a fé de Abel. Iremos por partes. Primeira parte, eu quero falar sobre Caim. Quem foi Caim? O que Caim trouxe para Deus? A Bíblia diz que Caim trouxe uma oferta, e a oferta dele foi, ele trouxe dos frutos da terra. E qual era a profissão dele, você lembra? Ele era lavrador. Portanto, do fruto do seu penoso trabalho, da sua capacidade, da sua inteligência, do seu dom, da sua profissão, do seu esforço próprio, sua justiça própria, ele então reúne algo que ele produziu com muita dedicação, com muito esforço, com muito trabalho. Ele pega tudo isso e ele chega diante de Deus, apresenta para Deus, e Deus não recebe. Eu quero pontuar aqui algumas coisas sobre Caim, e a primeira é que Deus não recebe nada que é feito pela justiça própria. É incrível, parece que Abel está cometendo o mesmo erro que os seus pais.
Ah, você lembra do domingo passado? Qual foi o título do episódio? Aventais ou túnicas? Quem fez os aventais? Adão e Eva, os humanos. Avental é uma peça que não cobre por inteiro, mostrando a imperfeição desse gesto, a imperfeição desse ato. Por mais que a motivação seja boa, mas ele foi imperfeito, incapaz, insuficiente, não permanente e adjetivo do jeito que você quiser. A lista é bem longa. E ele foi feito de folhas de figueira. A figueira é uma árvore que está na terra. O elemento da terra, ele pega e faz alguma coisa para se cobrir, e Deus não recebe. Aí vem Caim e pega da terra, o fruto da terra, do mesmo lugar, do mesmo ambiente, que os seus pais cometem o mesmo erro, ele vem e incorre exatamente no mesmo erro. A Bíblia diz, e eu quero ler, e vamos ler aqui alguns textos hoje, Efésios capítulo 2, por favor. Hoje é uma noite para quem gosta muito de Bíblia, de escrever, de riscar. Você vai ter um bocado de coisa hoje para estudar à noite. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim a palavra de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Meu Deus. O que Paulo está dizendo aos Efésios é que as nossas obras são incapazes, insuficientes. É que tudo que Deus recebe, Ele recebe pela fé. Mas nem da fé você tem que se ensoberbecer, porque não vem de vós, é dom de Deus. Ah, meu irmão, que Deus faça você entender. É mais ou menos assim. É como se a gente não pudesse dar nada para Deus que já não fosse dele. E Caim é alguém presunçoso, que acha que ele está dando para Deus alguma coisa que ele produziu, que ele fez, da sua capacidade, do seu esforço, eu vou dar para Deus. Só que Deus está dizendo: Caim, não há nada que você possa me dar, ou alguém possa me dar, que já não seja meu. Na minha incapacidade de avançar nesse entendimento, porque eu corro risco de girar em círculo, eu vou te dar um exemplo que acho que ele é suficiente para você compreender. Você sabe que eu tenho 2 filhos, Pedro, mais velho, e Aleph. Vamos pensar no Aleph, que é mais novo, mais ingênuo. Aleph chega para mim e diz assim: pai, é o seguinte, pai, eu quero lhe dar um presente. Eu digo: coisa boa, meu filho, e eu quero receber. Qual presente você quer me dar? Pai, eu quero lhe dar um relógio novo. Eu digo: beleza. Ele diz assim: pai, me dá o dinheiro para eu comprar o relógio para o senhor. Irmão, tudo que tu faz para Deus é parecido com esse pedido de Aleph. Alguém me entendeu aqui ou não? Você perdeu a oportunidade de dizer glória a Deus. Incrível. O presente que Aleph estava me dando é de um recurso que era meu. Não há nada que você possa dar para Deus que já não seja dele. Então cuidado com essa arrogância de Caim, porque Caim é alguém que acha que está fazendo alguma coisa, que está conquistando Deus. E Paulo diz aos Efésios que não é por obras, mas é pela fé, e até a fé é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Meu Deus. Sabe aquele dia que você acorda com vontade de orar? Não são muitos, né? Os dias que a gente acorda com vontade de orar, vamos ser honestos. Mas sabe aquele dia que a gente acorda assim: meu Deus, que vontade de orar, que vontade de ler a Bíblia. Aí a gente até vai pregar, né? E diz: olha, gente, essa semana eu jejuei, acordei com uma vontade de orar. Pois, irmão, essa vontade que você acordou de orar não é tua, porque a tua vontade não é de orar. A minha vontade não é de orar. Por isso que a Bíblia diz que o querer e o efetuar vem de Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele é o arquiteto e Ele é o construtor. É Deus quem faz, e Ele faz através de nós. Uma coisa que mudou muito dentro de mim, muito, e eu quero explicar isso aqui para vocês. Irmãos, Deus não faz a parte dele,
e eu a minha. Eu confesso que durante um bom tempo da caminhada cristã eu pensava assim, que o princípio da cooperação era: Deus faz a parte dele, eu faço a minha. Num todo, 50% Deus faz, 50% a gente faz. Aí tem gente que diz assim: olha, como diz a Bíblia, faz por onde, que eu te ajudarei. Irmão, a Bíblia não diz isso, não. Faz por onde que eu te ajudarei. Não está na Bíblia, não. Mas o que as pessoas querem dizer é: a metade Deus faz, outra metade eu faço. Aí tem uns que, para ficar mais espirituais, ou espirituosos, eles dizem assim: não, Deus não faz 50%, Deus faz 99% e eu faço 1%. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão: tu não faz nada, nem 1%. Como assim, pastor? Eu vou te explicar aqui. Paulo disse: eu tenho trabalhado mais do que todos os outros. Quem tem trabalhado? Paulo. Primeira pessoa de singular, eu. E ele diz: eu, Paulo, está lá na Bíblia, 1 Coríntios. Eu, Paulo, tenho trabalhado mais do que todos os outros, vírgula. No entanto, vírgula, não eu, mas a graça de Deus que em mim opera. Então, irmão, Deus trabalha em nós, Deus trabalha através de nós, e Deus trabalha por nós, para a glória do seu nome. Amém? Então, cooperar com Deus é deixar Ele fazer através da gente. Eu estou aqui pregando em 3 cultos. Quem está pregando? Eu. Se você olhar pela ótica humana, sim, é um homem, mas é a graça de Deus. Tudo que eu estou dizendo, tudo que eu estou falando, o que Tati está tocando, o que a equipe tocou, é a graça de Deus, é Ele. Irmão, o desejo que a gente tem de buscar a Deus não é nosso, foi Ele que botou dentro de nós. Isaías 64, versículo 6, tem um dos textos mais fortes da Bíblia que eu encontrei nos últimos anos. Meu Deus, é destruidor, destruidor. Diz assim Isaías, que as está no plural, pode ler lá: as justiças dos homens diante de Deus são como trapo de imundícia. O texto não está falando das injustiças, as corrupções, as coisas, não. O texto está dizendo as justiças. Quem é o homem mais justo do Brasil? É Sérgio Moro? Há quem pensa que é Sérgio Moro. Então pega aí Sérgio Moro. Ah não, é Bolsonaro. Tem gente que pensa que Bolsonaro é o homem mais íntegro do mundo. Então pega Bolsonaro. Tem alguns que pensam que é o Lula. Tem gente que acha que o Lula é o homem mais íntegro. Eu não sei. Pegue qualquer pessoa aí que você acredita que é a pessoa mais íntegra do mundo. Reúna todo mundo. As justiças dos homens diante de Deus são como um trapo de imundícia. Agora, querido, tu sabes o que é um trapo de imundícia? Te escandaliza não, irmão. Mas culturalmente falando, um trapo de imundícia era o pano que a mulher usava para enxugar o sangue de sua menstruação. Esse pano que a mulher usava, uma espécie de absorvente, aquele pano podre, pelo sangue da menstruação, aquele pano era chamado de trapo de imundícia. A Bíblia diz que a nossa justiça diante de Deus, ela é como um trapo de imundícia. Tito capítulo 3, versículo 5 diz: não por obras de justiças ou de justiça praticadas por nós. Escute, irmão, isso aqui é importante. A justiça própria é a pior, mais sutil, mais venenosa face do orgulho. O orgulho tem algumas faces, mas a pior face do orgulho é a justiça própria. Eu vou te dar aqui dois princípios para você entender o nível de orgulho que habita dentro de você. Porque, irmãos, a questão não é se nós somos ou não somos orgulhosos, a questão é em que nível. Porque todo mundo nesse lugar, partindo de quem está pregando, em uma medida ou outra, nós somos orgulhosos. Eu vou te dar aqui 2 critérios para você aferir, medir o nível de orgulho que está dentro de você. Faça isso olhando para você, eu estou fazendo isso olhando para mim, tá bom?
Primeiro, quanto mais orgulhoso eu sou, mais eu detesto o orgulho na outra pessoa. Não tem gente assim que diz: mas eu detesto pessoas orgulhosas. Está entupido de orgulho. Porque é pela minha incapacidade de reconhecer o meu orgulho que eu tenho dificuldade de lidar com o orgulho do meu próximo. Então, quanto mais eu não consigo lidar com o meu orgulho, mais eu vou reconhecer e vou ser intolerante com o orgulho do outro. Quanto mais orgulhoso eu sou, mais eu detesto o orgulho em você. Segunda coisa, alguém chega para nós e pergunta assim: fulano de tal, você é orgulhoso? Aí você diz: não, jamais. Está cheio de orgulho. Aí você diz assim: não, eu sou. Cuidado, porque a gente pode se orgulhar até de reconhecer que a gente é orgulhoso. É mais ou menos assim: eu tenho orgulho da humildade que eu manifesto. Ou seja, é orgulhoso do mesmo jeito. Como é que a gente sai dessa? Vou te dizer aqui. Até o século XX, presta atenção nisso aqui, importante. Até o século XX, acreditava-se, era ponto de consenso entre aqueles que estudavam o comportamento humano, acreditava-se que a mãe, a genitora, a raiz de todos os conflitos interpessoais era o que eles chamavam de autoestima elevada. Alguém tem uma autoestima muito elevada. Então, porque ele tem autoestima elevada, ele começa a depreciar, desdenhar, esnobar o outro. Isso até o século XX era um ponto de consenso. Do século XX para cá, no mundo moderno, pós-moderno que nós vivemos, virou a moeda. Acredita-se que a origem de todos os problemas e relações interpessoais, os conflitos entre os homens, é por causa da baixa autoestima. Ou seja, é porque eu penso menos de mim mesmo que eu começo a ser conflituoso com você. É porque eu sou alguém mal resolvido, é porque eu sou alguém que tenho uma baixa estima, autoestima, que aí eu começo a ficar todo cheio vou usar uma expressão regional, todo cheio de dedo. Só que eu quero dizer para você que, segundo a Bíblia, ambas as teorias estão falidas. Eu vou indicar para vocês um livro, não sei se ele está aí, Vitor que trabalha no banco, esposo da Manu. Vitor está aqui? Não está. Vitor me emprestou um livro, eu li esse livro 2 vezes, ontem eu li ele só numa tirada assim de noite. Que livro! Timothy Keller é o escritor, um livreto pequenininho. Ego transformado. E Timothy Keller vai dizer um negócio lá fabuloso. Ele vai dizer assim: o problema das relações interpessoais não é você pensar mais de si ou menos de si. A solução não é você pensar mais de si ou menos de si. A solução é você pensar menos em si. Presta atenção. A solução para as crises, e aí pensa em crise, problemas conjugais, problemas na empresa, problemas, as guerras humanas, os conflitos humanos. A solução não é eu pensar menos de mim ou mais de mim, é eu pensar menos em mim, porque a verdadeira humildade, a humildade cristã, é quando a gente pensa menos em nós, e não de nós, ou mais de nós. Vou dar um exemplozinho aqui. Um pregador chinês chamado Watmanir. Watmanir, ele foi preso pelo regime comunista, que está até hoje na China, e ele foi um dos pastores que foi mais perseguido. Passou, se não me falha a memória, passou quase 3 décadas preso, escreveu muita coisa, muitos dos livros que ele escreveu preso. Mas quando ainda estava solto, pregando o evangelho, na sua juventude, um dia, ele estava no quarto, e tinha uma mulher acariciando seu rosto, e alguém entrou e viu aquela cena, uma mulher acariciando o rosto dele, e aquela pessoa que viu, saiu de lá,
falou para alguém, que falou para alguém, que falou para o outro alguém, que falou para o outro, que chegou no líder. E aí o líder chamou ele e disse assim: você está disciplinado. E ele ficou disciplinado. 7 anos o Atmani não pregava, não dava aviso, não pegava, não falava nada. Ele sentava. Detalhe, toda reunião ele estava lá, todo culto ele estava lá, ele era o primeiro a chegar, ele ajudava, servia, ele só não pregava. Depois de 7 anos, um amigo chegou para ele e disse: Atmani, tu sabes por quê você ficou 7 anos disciplinado? Ele disse: não sei. Você sabe por que você ficou sem pregar? Ele disse: eu sei. Aí a pessoa: como assim? Você não sabe por que foi disciplinado, mas sabe por que ficou sem pregar? Mesmo sem entender, ele disse assim: tá, mas eu vou te dizer uma coisa, eu vou te dizer por que você foi disciplinado. Viram você com uma mulher acariciando seu rosto. Ele disse: quando foi isso? Aí o rapaz lembrou e disse: você lembra, 7 anos atrás, quando nós fomos pregar em tal cidade, tal vila, naquele dia, à tarde, entraram no quarto e viram uma mulher acariciando seu rosto. Ele disse: é verdade, minha mãe foi para... Minha mãe mora ali próximo daquela região. Quando ela soube que eu estaria na equipe com vocês, ela foi lá me visitar, passou a tarde comigo no quarto. Ela estava tirando espinha do meu rosto. Sim, irmão Atmani, mas você disse que sabia porque você não estava pregando. Por quê? Ele disse: porque Deus estava tratando com a minha justiça própria. Uau! Aí alguém disse assim: mas agora que você sabe por que foi disciplinado, você está chateado? Ele disse: não, porque não importa a razão pela qual me disciplinaram. Eu sei a razão pela qual eu não estava pregando. Eu estava muito sustentado na minha justiça própria, e Deus estava tratando comigo. Você não carrega mágoas de ninguém. É José que, enquanto não entende isso, carregava a mágoa dos irmãos. Mas depois que José entendeu que no fundo, os próprios irmãos foram instrumentos de Deus para que Deus cumprisse o desígnio do coração dele, então José libera perdão e abençoa seus irmãos. Querido, o cerne da humildade cristã não é pensar mais de si ou menos de si, mas menos em si. Esse é o segredo. Por favor, escute isso. Em hebraico, a palavra Caim significa conseguir. Conseguir. Você sabe o que significa o teu nome? Sabe? Newton, Ferdinand, Rony. Importante você saber o significado do seu nome. O nome de Caim era conseguir. Então, quando alguém diz assim: Caim, vamos lá em casa, Caim, vamos para o culto, vamos jogar bola, vamos trabalhar, vamos. Caim, conseguir. Conseguir, vamos ali, conseguir. Ele ouviu tanto essa palavra conseguir, que eu deduzo que houve um momento que ele perguntou assim: conseguir. Quem conseguiu? Eu consegui. Eu consegui pelas minhas forças, pelas minhas conquistas, pelas minhas competências, pelas minhas expertises. Eu consegui. E aí eu não tenho tempo para explicar isso aqui, mas depois você vai ver os nomes dos filhos de Caim. É incrível. Todos os nomes denunciam essa coisa que ele tinha de achar que ele que estava fazendo as coisas para Deus, e Deus tinha que se agradar da obra que ele estava fazendo. Escute bem isso aqui. Aí já é o segundo ponto aqui. Quem vive na justiça própria vive infeliz. Você sabia disso? Vive cheio de inveja, cheio de ódio, cheio de ingratidão, vive conflitando. Uma pergunta para você: o que Caim tem em comum com o irmão do pródigo? O que você acha? Lembra da história do irmão do pródigo?
Caim era o irmão mais velho. O irmão do pródigo era o mais velho. Mas o que eles têm em comum? Eles têm um grande elemento em comum. Eles não suportam lidar com a alegria do outro. Eles não suportam lidar com Deus aprovando o outro. Deus aprovar quem não merece. Alguém já disse que um dos segredos da alegria é quando nós encontramos a alegria na alegria do outro. Até porque, irmãos, a gente consegue encontrar gente para chorar com os que choram. Agora, se alegrar com os que se alegram, são poucos. Caim não consegue se alegrar pelo fato de Deus ter abençoado o irmão. O irmão do pródigo não consegue se alegrar pelo fato de Deus ter recebido o pródigo. A gente é assim. A gente tem isso. Justiça própria. Por que fulano está prosperando e eu não? Por que fulano de tal, as coisas estão dando certo para ele e para mim não? O nome disso é Caim. Justiça própria. Eu lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo. Eu demorei muito para ser batizado no Espírito Santo. Por que eu demorei? Porque eu estava muito sustentado na justiça própria. Irmão, eu me esforcei, eu fiz tudo que você possa imaginar. Eu jejuava, eu me santificava, todo penitente. Mas eu tinha um amigo, o bichinho era desmantelado que doía. Não podia ver a menina passando na frente dele. Um dia, meu irmão, nós estamos numa vigília. Deus vem. A presença de Deus vem. Pá! Tocou quem? Eu. Tocou ele. Pá! E ele foi batizado do Espírito Santo, começou a falar em língua, e foi aquele mistério. E eu olhei para Deus e disse: Deus, o senhor não errou não? Esse nojento aí, que tinha que ser batizado era eu, Senhor. Eu não estou olhando para menina nenhuma, não estou desejando menina nenhuma, eu estou me separando, me santificando, sou eu. Sabe como é o nome disso? Caim. Justiça própria. O que eu deveria ter feito não era isso. Eu deveria ter me alegrado pelo fato do meu pai ter abençoado quem não merecia. E se eu celebrasse com o meu irmão a Deus, sabe o que Deus ia fazer? Deus também ia derramar a graça dele sobre mim, porque nem ele merecia e nem eu. Quantas pessoas estão deixando de receber as bênçãos de Deus, porque estão murmurando, porque o outro está sendo abençoado? Irmão, para com isso e comece a celebrar a Deus, porque o teu irmão está sendo abençoado, então Deus vai abençoar você também. Porque a bênção de Deus não é por mérito e nem por demérito, é pela graça e pela misericórdia. Aleluia! Por favor, Caim é alguém que não consegue lidar com a aprovação do outro. O irmão do pródigo é mais ou menos assim, porque ele quis ser o destaque da festa, é que ele ficou tão chateado, porque a outra pessoa estava sendo o destaque da festa. Irmãos, Deus é gracioso, e Ele vai abençoar muita gente. Amém? A última coisa, esse ponto é importante. O orgulhoso, ele não tem prazer em ter algo. Não é o prazer dele. Ele quer ter algo mais do que os outros. O orgulhoso, ele não se importa se ele tem, como é o nome daquela casinha do índio? Oca, né? Oca. O orgulhoso não importa se ele tem uma oca, desde que a oca dele, desde que outros não tenham nada mais do que uma oca inferior. Então ele está satisfeito com a oca, porque a oca dele é melhor do que todas as outras da comunidade. Esse é o coração de Caim, de quem não celebra a bênção que está vindo sobre o outro, e porque não celebra, não desfruta, não recebe também da bênção de Deus. Se Caim tivesse celebrado a Deus, porque Deus agraciou o irmão dele que não merecia, Deus ia abençoá-lo também. Assim como o irmão do pródigo, que deixou de desfrutar daquele banquete, porque estava tão raivoso, tão sustentado na justiça própria. Irmão, toda pessoa que vive na justiça própria vive
ingrato. É uma pessoa infeliz. Não consegue ser grato. Eu lembro do que essa mensagem tem trazido ao meu coração. Eu acordo, olho para minha esposa, olho para meus filhos e digo: Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Irmãos, eu entro nessa igreja e digo: Deus, muito obrigado. Aí tem um ponto nevrálgico aqui, ó, olha só. Você não pode chegar diante de Deus nem por mérito e nem por demérito. Como assim, pastor? Vou te explicar. Lembra como foi que o irmão do pródigo chegou? Chegou no mérito. Senhor, esse boi cevado, quem merecia era eu. Errado. Mas aí o irmão chega e diz assim: eu não sou digno. Aí o pai pega, mata o bezerro cevado, dá uma sandália. E sandália, irmão, não é sandalinha, era um símbolo de uma coisa pomposa. Dá um anel. Max Lucado disse que misericórdia é Deus, é o pai ter recebido o irmão sem castigá-lo. E graça é Deus fazer uma festa para ele. O irmão do pródigo, ou melhor, o pródigo poderia dizer assim: não, eu não vou receber isso porque eu não mereço. Não, irmão, não é porque a gente merece, não, é porque Deus é gracioso. Então deixa eu te dizer uma coisa: Deus vai te dar muita coisa que você não merece, é porque Ele é gracioso. Agora, se você entender isso, você vai receber tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Quem recebe? Quem recebe? Eu profetizo, levanta a mão. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo que este ano não termina sem que o favor de Deus toque você, sua família e tudo aquilo que você empreende de uma maneira tão poderosa que outros vão reconhecer que não é teu esforço, não é tua capacidade, não é tua inteligência, é o favor e a graça de Deus. Quem recebe isso diz: eu recebo. Ah, não, eu não mereço. Irmão, se eu fosse pensar nisso, eu não tinha casado com aquela morenona, bem, ó. Meu Deus, eu não mereço. O Senhor me dá, Senhor. Eu não mereço, Tu é gracioso. Você é pastor de uma igreja dessa, mas meu Deus, como é? Lá da Travessa Robson Oliveira, como é que eu vou ser pastor na cidade que todo mundo me conhece? Ribinha, filho de Dona Mocinha, Ribinha, filho de Seu Zé. Não. Irmão, pela graça, é pela misericórdia de Deus. Então eu recebo tudo aquilo que Deus tem para mim, porque eu sei que não é por mérito, nem por demérito, pela graça, pela misericórdia de Deus. A justiça própria significa sempre inimizade. Ela é a inimizade em pessoa. Ela é a inimizade entre as pessoas. E entre a pessoa mais importante entre todas as pessoas, Deus. Se você ficar com esse negócio de justiça própria, você não vai conseguir. Deixa eu te dizer aqui eu finalizo mesmo. Gênesis 4,16, é o último texto, por favor. Gênesis 4,16. Retirou-se Caim da presença do Senhor. Olha só. Quem vive na justiça própria, uma hora ou outra sairá da presença do Senhor. Irmãos pastores, líderes, sairão da presença de Deus. Por quê? Porque eles estão na presença de Deus pelo mérito, pela justiça própria, pela força do braço. E não é assim. Nunca foi assim. Eu vou contar uma historinha. Essa história é contada pelo Dr. Rodrigo Silva. Na época do faroeste, um homem foi condenado. E ele foi sentenciado à morte, à execução, enforcamento. E ele estava preso, não sabendo do que estava acontecendo do lado de fora. Escute isso aqui. Só que houve um clamor popular.
E as pessoas começaram a se solidarizar com ele. E começaram a escrever cartas para o governador, dizendo assim: perdoe esse homem, perdoe esse homem, perdoe os crimes desse homem. E o governador então pega aquelas cartas e decide: eu vou perdoar esse homem. Ele se veste de clérigo, de sacerdote, pega uma Bíblia e põe uma carta, um documento que juridicamente inocentava aquele réu, aquele culpado. Botou dentro da Bíblia e foi visitar o homem. Quando alguém diz assim: fulano, tem uma pessoa que quer falar com você. Quando ele viu o homem com a roupa de sacerdote, disse: não quer falar com esse religioso, eu estou morrendo, fui condenado, eu não quero falar com ninguém. E aí o homem disse: eu quero falar com você, meu filho, eu tenho um presente para você. Ele disse: que presente, moço? Presente nenhum, eu vou morrer, eu fui condenado, vão me matar e tal, eu errei, mas também erraram muito comigo. Justiça própria. Resumindo, aquele homem foi embora, ele não deixou nem aquele homem falar, o homem foi embora. Quando o homem saiu, o carcereiro disse: você é louco? Ele disse: por quê? Você sabe quem é esse homem que estava aí? Ele disse: deve ser algum religioso doido, fanático. Ele disse: não, cara, esse homem é o governador. E ele trouxe dentro da Bíblia que ele tinha uma carta inocentando você, pagando toda a sua dívida. No outro dia esse homem foi executado. Mas antes de ser executado, ele disse algo. Ele disse assim: eu quero dizer para todos aqui nessa cidade que eu estou sendo executado, não pelos crimes que eu cometi, mas pelo perdão que eu rejeitei. Nenhum humano na terra será condenado pelos pecados que cometeu. Os humanos serão condenados pela graça que rejeitaram. Só que nós evangélicos, cristãos, dizemos coisas que parece que a gente não acredita no que a gente diz. A gente diz assim: Deus transforma o mais vil pecador em um homem cheio do Espírito Santo. A gente diz muito isso. Mas será que a gente crê mesmo nisso? Porque se você pegar essa categoria vil pecador, desprezível pecador. Quem lembra do maníaco do parque? Algumas mulheres vão sentir ojeriza só de ouvir esse nome. Quem tem menos de 35 não vai lembrar. Quem tem 35 para frente, que é a minha geração, vai lembrar. Quem lembra, levanta a mão. Maníaco do parque. Horrível, terrível aquele homem. Se eu te disser que aquele homem recebeu a graça de Deus, se eu te disser que esse homem está dentro de um presídio, mas ele recebeu a graça de Jesus, se eu te disser que este homem, ele pode até ser condenado, mas não é pelo crime que ele cometeu. Esse homem pode ser condenado pela graça que ele rejeitou. Só que até o que eu sei, eu ponho isso em aspas, até o que eu sei, ele não rejeitou, ele creu nessa graça. Por isso, irmãos, que uma prostituta pode estar mais perto do reino de Deus do que um religioso. Porque o religioso, que está todo domingo no culto, todo domingo na missa, ele acha assim: Deus vai ter que me aceitar, eu não mato ninguém, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu sou uma pessoa boa. Sabe como aquele fariseu que diz assim: Senhor, obrigado porque eu não sou como esse publicano. Justiça própria. Deus não recebe isso. Deus não nos salva por causa disso. Quero que o louvor fique em pé, por favor. Quero que você fique em pé e o louvor venha aqui à frente. Eu troquei as bolas aqui. 3 cultos, irmão, também, pelo amor de Deus, né? 3 cultos pregando só hoje. Se eu falei alguma bobagem aí, me perdoa, porque 3 cultos já. Último texto, Judas capítulo 11. Ou melhor, Judas não tem capítulo. Judas é só não tem capítulo. Judas 11 diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Olha que interessante. Qual é o caminho de Caim? Se você for ver a epígrafe do versículo 3, é dever cristão pelejar pela fé.
Olha aqui para mim. O que a Bíblia chama de caminho de Caim? Caminho de Caim, Newton, é o caminho do esforço próprio, do auto merecimento, do mérito. Pastor Ribinha, e Abel? Abel é assunto para o terceiro episódio, que vai ser no próximo domingo. Próximo domingo inteiro, nós iremos falar sobre Abel. Hoje, eu quero que você entenda que Caim representa todos os humanos que chegam diante de Deus, apresentando suas obras, seus frutos. Eu fiz, eu mereço, eu recebo. Aí vem um Deus que faz a festa para o pródigo e o irmão dele fica de fora e não participa. Um dos filósofos do século XVIII, um homem chamado Jean-Jacques Rousseau, ele escreve uma obra chamada Contrato Social, e nessa obra ele diz o seguinte, século XVIII, ele diz: o homem nasce puro, a sociedade que o corrompe. Talvez você já tenha até escutado essa frase, mas não sabia que era dele. Essa frase é dele. O homem nasce puro, a sociedade que o corrompe. Eu quero te dizer, meu querido, que teologicamente essa frase está destruída. Ou Jean-Jacques Rousseau está certo, ou Paulo está certo. Não há possibilidade de ambos estarem certos. Segundo os escritos paulinos, o homem não nasce puro, o homem nasce depravado, plenamente depravado. Todos os seres humanos estão terrivelmente, irremediavelmente, falivelmente condenados, culpados. E tudo aquilo que você consegue fazer de bom, de bem, de melhor, ainda é como um trapo de imundícia. Então o que nos sobra? Correr para a graça. Agora veja bem, desculpa, eu preciso explicar isso aqui. Você sabe o que distingue a nossa fé das religiões? Todas elas, todas. O enredo é o mesmo, vai mudar a divindade. Buda, Maomé, ou Alá, Meixo Sama, Confúcio. Vai mudar a divindade, mas o enredo é o mesmo. Inclusive o Deus dos evangélicos pode ser uma grande religião. Eu vou explicar aqui. Nas religiões você tem que ter uma conduta moral correta. Presta atenção. Você tem que ter uma conduta correta. Depois dessa conduta correta, você vai passar por um juízo. E depois desse juízo você vai ser aprovado ou reprovado pela sua divindade. Esse é o enredo de todas as religiões. Todas. Não é o que Paulo diz. E eu não vou ter tempo, mas leia 1 Coríntios capítulo 4 inteiro, você vai ver. É diferente com a gente. O verdadeiro cristão entende que não é o comportamento moral primeiro. Porque, irmão, vamos ser honesto, irmão. Um bom budista, não, um péssimo budista é melhor do que um excelente cristão. A conduta moral do budista, meu irmão, é muito melhor do que a nossa. Incomparavelmente melhor. O mistério da cruz, sabe o que é? É que não é a conduta moral para ser aceito. É que já houve o julgamento, começou pelo julgamento. E nesse julgamento, culpados como eu e você foram inocentados pelo sacrifício do único justo que pisou nessa terra, Jesus. Já houve o julgamento e nós fomos inocentados pelo sangue dele. E porque eu fui inocentado é que eu tenho um procedimento de justiça. Ou seja, eu não tenho um procedimento de justiça para ser inocentado, é porque eu fui inocentado que eu tenho um procedimento de justiça. Portanto, santidade não é o que eu faço, é para quem eu faço. Se você é um filho de Deus, você ouviu essa palavra, ela vai gerar temor no teu coração. Você vai ser mais santo do que você nunca imaginou ser. Aquele pecado que você vem lutando, luta e cai e não fala para ninguém, a maioria dos pecados são escondidinhos, ninguém está vendo.
E você, vez por outra, está caindo no mesmo pecado, na mesma vala. Sabe como é que você vai ser liberto? Quando você entender que você já foi perdoado, você vai ser encharcado desse amor, e você vai vencer esse pecado, porque ele já foi vencido, e você vai crer nisso de uma maneira tão poderosa. Se você não é filho de Deus, como diz em Tito, e escuta uma mensagem dessa, você vai usar dela como uma ferramenta para a libertinagem, porque diz lá em Tito, que alguns há que ouviram a mensagem da graça, mas porque não eram filhos, mas eram ímpios, estavam entre nós, usaram dela como um pretexto para a libertinagem. Aí, irmão, não tem nada a ver comigo não. Agora eu vou te dizer uma coisa: quem é filho de Deus e escuta uma mensagem dessa, o coração treme. Tem gente nesse momento, Pinheiro, que está aí, irmão, no bar, bebendo, está no prostíbulo, mas quando eu ouvir essa mensagem do Evangelho, o coração não vai aguentar ela. A pessoa vai largar a prostituição assim de uma vez. Tem gente que está há anos no vício, no crack, é crack, né, que é a droga mais pesada. Tem gente que está há 10, 20 anos no crack, droga pesada, mas ele vai ouvir essa mensagem, e esse amor de Deus avassalador. Irmão, implode na minha cabeça quando eu falo isso, a história de Brenna. Nem falei no culto ainda agora. Brenna Manning, um americano, escritor americano, velhinho, morreu inclusive já. Brenna um dia, querendo encontrar Deus, ele se isola, entra dentro de uma gruta e briga com Deus. Deus, tu não existe. Como é que tu existe tanta injustiça no mundo? Como é que tu existe e gente boa passando por tanta luta, e gente que não vale nada, tudo dá certo? Tu não existe. Se tu existe, vem cá falar comigo. Depois de 3 dias, irmão, ele sai da gruta, põe o dedo assim, risca e dá um grito, diz: Deus, tu és um louco. Irmão, quando ele chamou Deus de louco, ele disse que Deus veio. E quando a presença de Deus veio, ele começou a ficar com medo e disse: te afasta daqui, eu não quero te ver. Passou 3 dias pedindo para ver. Deus chega: não quero te ver. Não quer, irmãozinho? Aí ele disse: Deus, tu és um louco, e amar um homem pecador como eu. E aí ele caiu diante da graça de Deus. Irmão, se você acha que você é justo, desculpa, você não entendeu nada do Evangelho. Só tem um justo, é Jesus. Que presença, irmão, eita, que culto, hein? Que culto, irmão, que presença do Espírito de Deus. Era lá, baixore, cantaramas. Que presença, que presença. Que presença maravilhosa. Graça. Feche os teus olhos e adore a Ele. Adore a Jesus.